Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal. Boas entradas aí em 2025 para todos vocês, né, para todos nós. E estou aqui de volta neste primeiro vídeo no canal, primeiro vídeo do ano de 2025, trazendo informações sobre a política de Vitória da Conquista no sudoeste baiano. Natan da Carroceria, que foi eleito para um primeiro mandato, né, ao Legislativo Municipal, teve o seu mandato cassado pelo juiz Rodrigo Brito. Pessoal, o juiz Brito, que é da 39ª região eleitoral, ele falou que Natan da Carroceria não poderá assumir o seu mandato porque o Avante, que é o partido pelo qual o Natan concorreu e foi eleito, ele disse que esse partido fraudou a cota de gênero. Para quem não sabe, quando chega na época das eleições eleitorais, as mulheres que se candidatarem pelas eleições proporcionais precisa ter no mínimo 30% delas. Não é obrigatório que tem 30%. Eu vejo até jornalistas renomados falar isso, como se a lei dissesse que 30% tem que ser da mulher, obrigatoriamente só mulher. Não, pode ter 70% de mulher e 30% de homem numa chapa. Então significa o quê? A lei não obriga que seja 30% de mulher, a lei obriga que seja pelo menos 30% de um gênero. Por óbvio, como a política é majoritariamente masculina, digamos assim, é composta mais por homens, pressupõe-se que tem menos mulheres até agora na política, então 30% das mulheres tem que estar concorrendo. Então, quando o Avante faz a chapa, vamos supor, como que funciona a chapa? Aqui em Vitória da Conquista haviam, até agora, 23 cadeiras. Então, todo o partido ou coligação que precisa candidatar aquela vaga ao legislativo vai ter que ter pelo menos 30% de mulheres. Por exemplo, o partido PL aqui em Conquista não coligou com nenhum outro partido, foi só o PL. Então, 23 vagas, tem que ter pelo menos 30% das mulheres se candidatando, entenderam? Para a gente fazer uma conta redonda. Se tiver, por exemplo, 50 vagas para cadeiras, né? 50 cadeiras para serem assumidas. Um partido for sozinho, esse partido tem que falar assim, ó, 30% dessas 50 vagas tem que ser pelo menos para as mulheres, tá bom? Então, a gente tem 50 vagas, 30% daria, deixa eu ver, 5, 10, 15 vagas. Então, 15 vagas são obrigatoriamente das mulheres, não é que elas vão ganhar, não. Elas, naquela chapa, tem que ter pelo menos 15 mulheres candidatando aquelas vagas. Pelo menos 15. Se não tiver 15 mulheres candidatando, vai dar BO para o partido. Mas se o partido, por exemplo, coligar, e vamos supor, coligou PCdoB e PT e PV, desses 3 partidos que estão na mesma chapa, né, que coligaram, tem que ter a mesma coisa, pelo menos 15 mulheres, se for numa vaga de ter pelo menos 50 de cadeiras, entenderam? É assim que funciona. Então, o que o juiz Brito está alegando? O juiz Brito está dizendo que aqui em Vitória da Conquista aconteceu a frota da cota de gênero. Ou seja, o Avante não cumpriu a cota do gênero, não fez da forma adequada. O juiz está falando, ó, a Gilvaneide Teixeira, que foi candidata, ela foi candidata só para cumprir a cota.
Ela foi candidata só para cumprir a cota. Ela teve um único voto, que provavelmente seja voto dela, mas não é isso que o juiz diz. O juiz diz, ó, ela teve um único voto, ela não fez campanha eleitoral, nem nas redes sociais, ela não prestou conta, as contas dela estão zeradas. Então é quase que impossível uma pessoa que verdadeiramente está buscando uma vaga, não faça campanha e não preste nenhuma conta nas eleições. Por falar em conta, eu e o Dom, nós vamos fazer uma série aqui com todos os candidatos que foram eleitos ao Legislativo Municipal, quanto que gastaram, como que prestaram as contas e também nós traremos informações aqui para vocês de todas as pessoas que forem nomeadas nos gabinetes de cada vereador aqui no município. Pode ficar tranquilo que a gente vai trazer, porque esse dado é público, a gente vai trazer nome de quem foi nomeado, para que foi nomeado, quanto que vai receber. Então fique tranquilo que o canal da Ara vai trazer informação de qualidade para você, sem canalice nem oportunismo. Câmara de Vitória da Conquista tem um novo presidente, o Ivan Cordeiro, né, que é do PL, e o Natan, como eu falei, teve seu mandato cassado. Agora, por que mesmo ele tendo o mandato cassado, ele assumiu, ele tomou posse no dia 1? Ele tomou posse no dia 1 porque ainda cabe recurso. A decisão da justiça que falou que ele que cassou, né, o mandato dele, cabe recurso, não transitou em julgado, ou seja, só ele vai perder o mandato de verdade se esgotarem todos os recursos. Aí não tem jeito, ele vai ter que cumprir a decisão da justiça e sair do mandato, como aconteceu com o pastor Orlando Filho, quando à época, se não me falha a memória, ele era do PDT e o PDT foi acusado de ter fraudado cotas de gênero. Orlando, infelizmente, acabou perdendo o mandato na época. Orlando, que atualmente é o segundo suplente do PL, né? O primeiro é o Osmar, que inclusive já está nomeado pela prefeita Sheila, voltou ao posto que tinha lá em Obim. O segundo suplente do PL é Orlando. É importante dizer para vocês, se manter a decisão do juiz Brito, da 39ª Zona Eleitoral, quem vai assumir o mandato como vereador, no caso seria a vereadora, será a delegada Gabriela Garido, que é do PV. Inclusive foi a Federação Brasil da Esperança, que é composto por PT, PCdoB e PV, que fez essa denúncia à Justiça Eleitoral. Falou, o Avante fraudou a cota de gênero, fizeram só para entrar. Então, provavelmente, se o Natan tiver mesmo a sua cassação mantida pelos tribunais superiores, pelo TSE, enfim, até STF, que é onde ele pode recorrer, aí a Gabriela assumiria se ele tiver confirmação da cassação. Ou ele pode reverter a cassação, assim como Sheila conseguiu reverter a inelegibilidade. Então a gente tem que aguardar para entender o que os tribunais vão decidir nesse sentido, mas você já sabe que aqui no meu canal você vai acompanhar tudo isso e dizer para vocês que fraudar cota de gênero é grave. Se você sabe de um caso assim e você quer denunciar, você pode denunciar. Eu vou deixar um link aqui nesse vídeo. Você denuncia, inclusive anonimamente, no Ministério Público para que se faça uma investigação e sim se avalie se houve ou não essa fraude. Muitos partidos fazem isso. PL, então, eu falei aqui para vocês, lá em Balneário Camboriú, está sim também sofrendo um processo que inclusive o filho do Bolsonaro, o 04, o Renan, pode perder o seu mandato, porque dos 6 vereadores eleitos pelo PL, ele é um dos, eles correm o risco de perderem o mandato por conta de também alegações de terem fraudado a cota de gênero, que eu já contei aqui para vocês. Nicolas, quando era vereador,
também foi acusado de ter fraudado a cota de gênero, inclusive ele perdeu o mandato. Na verdade, ele, quando saiu a decisão, já era deputado federal, o suplente dele teve que sair do cargo por conta disso. É grave se fraudar a cota de gênero, mas os partidos eles sempre dão um jeitinho para tentar fraudar, para tentar enganar. Por isso que é importante que quem quiser faça a sua denúncia. Geralmente quem mais denuncia são os partidos, até pelos interesses políticos, como eu falei. A Federação Brasil da Esperança fez essa denúncia por óbvio, porque se anularia toda a chapa do Avante, por exemplo, o Isaú Almeida, que inclusive é um amigo meu, que foi até bem votado, ele não assumiria, no caso, porque nenhum da Avante estaria contemplado a assumir o mandato, porque se a cassação do Natan for confirmada, pressupõe que toda a chapa teve conivência, foi anuente. Então, ninguém do Avante assumiria por ordem do quociente eleitoral. Então, a vaga iria para a Gabriela, que foi muito bem votada, se não me engano, foi 2.301 votos que ela teve. Aí ela que assumiria. Aí vocês veem que o partido também, por interesse político, ele faz essa manobra porque ele pensa, se o mandato sair da mão do Natan, irá para uma pessoa do PV, que é a Gabriela Garido. Vocês já sabem, aqui no meu canal vocês veem informações sem canalice, nem oportunismo, então fica ligado aqui no meu canal para você entender a política do Brasil, mas também de Vitória da Conquista, onde a gente vê que tem muitos blogs que dão informação parecendo que não tem interesse. Eles dão informação, por exemplo, falar empresários acusados de estelionato. Eles não dão nomes, você não sabe que empresário que loja que está sendo acusada de estelionato. Eles dão notícias, parece que eles são assessoria de imprensa. A gente viu no caso do Lucas Dias, quando ele foi preso, depois que ele sai, a gente vê que os blogs não dão notícia. Eles leram a nota que o advogado do Lucas Dias deu, que é o Guilherme Brito, da Chácara Advogados. Eles leram a nota do advogado. Então, eles não fazem um escrutínio, eles não analisam o contexto para dar informação. Então, eles passam, o advogado disse isso, o jornalismo do Diz que me disse, a prefeita falou aquilo, o secretário falou isso. Então, não há uma análise daquele contexto. Então, aqui no canal da Ara, você vê tudo isso sem canalice nem oportunismo.